Bom, as pessoas estão começando a entrar, então eu vou começar aqui a falar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carolina Fará, eu sou jornalista, faço parte aqui da comunicação e do marketing do Instituto Mário Pena. Toda semana eu estou aqui fazendo a transmissão do Mário Pena Conecta, né? Que é uma rede de interação do Instituto Mário Pena. E a gente está sempre buscando alternativas e abordando assuntos que vão amenizar o tratamento do nosso paciente oncológico. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre a reabertura do Hospital Mário Pena, que é aqui do Instituto Mário Pena também. E nós vamos conversar hoje é uma novidade, hoje nós vamos conversar com 3 profissionais diferentes aqui da nossa instituição. Nós vamos conversar com Marco Antônio Viana Leite, que é o nosso diretor administrativo. Nós vamos conversar também com o Dr. Rodrigo Vieira, que é o gerente geral do Instituto Mário Pena. E, além disso, também com o Rogério Dutra, que ele é enfermeiro assessor da nossa diretoria, e ele está sendo responsável pela parte toda de enfermagem, lá de implantação do Hospital Mário Pena. Nós reabrimos o Hospital Mário Pena na semana passada, na segunda-feira, no dia 6. Lá estão somente pacientes em tratamento da Covid-19. Foi uma iniciativa da instituição para contribuir com o Estado de Minas Gerais para atender esses pacientes, né? Nós temos esse atendimento aqui no Hospital Luxemburgo também, mas lá no Hospital Mário Pena, nós abrimos vários leitos, foram 60 leitos no total, mas nós vamos explicar aqui no decorrer da live como que isso está sendo feito, quantos leitos a gente tem aberto, como vai ser o processo de reabertura gradativa dos leitos. Então isso a gente vai explicar aqui no decorrer da nossa live com os nossos... Eles vão falar melhor para vocês sobre isso, como que está sendo o atendimento lá. Eu vejo aí que o Marco Antônio, que é o nosso diretor administrativo, já está posicionado. Você ouve, Marco Antônio? Ouço sim, boa tarde, prazer estar aqui participando com você dessa live, para a gente falar um pouco do Mário Pena, desses novos leitos aí, a reabertura, né, do Mário Pena. Já a gente vai falar sobre isso, mas antes, como eu faço de costume para quem está chegando agora, eu só vou retomar que hoje nós vamos falar sobre a reabertura do Hospital Mário Pena para atendimentos específicos de pacientes com a Covid-19. E os recadinhos que eu costumo dar antes de começar as nossas conversas. Vocês estão vendo aí que eu e o Marco Antônio estamos sem máscaras, por quê? Nós estamos em ambientes diferentes. Isso para manter toda a segurança que é exigida aí pelos órgãos competentes, né? E garantir a nossa própria segurança e de quem está ao nosso redor. Primeiramente, aproveitando antes, né? Mande as suas perguntas, as suas dúvidas. No decorrer das lives, eu estou aqui, eu estou acompanhando todo mundo que está mandando as perguntas. E à medida que eu for conversando aqui com a nossa equipe, eu vou retomando, eu vou passando essas informações para ele e nós vamos respondendo. E o último recadinho, para você que quer contribuir com o Mário Pena, quer fazer alguma doação, é muito fácil. Basta entrar no nosso site, é uma aba totalmente segura, o Doe Agora, ele fica do lado direito do nosso site, que é o mariopena.org.br, Mário Pena com 2 N's, ou entrar em contato pelo 0800 039 1441. No decorrer da nossa live eu volto a falar sobre isso. Agora sim, Marco Antônio, nosso diretor administrativo, vai começar, vou passar a palavra para ele. Eu queria que você se apresentasse, antes da gente começar o nosso bate-papo, Marco Antônio, se apresentasse para quem está aí nos assistindo. Bom, prazer estar aqui, boa tarde a todos e todas. Com muita satisfação que eu participo, né, desse bate-papo, ainda mais falando, né, nesse momento tão importante aí da reabertura do Mário Pena. Eu estou diretor administrativo e também respondo pela presidência do Instituto Mário Pena. Nós temos um desafio muito grande aí pela frente, já tínhamos um desafio grande e agora ele aumentou, né, com a chegada da Covid-19. Nós fizemos um trabalho de saneamento das contas do Hospital Mário Pena e Luxemburgo, né? Nós somos uma instituição que tem tanto o Hospital Luxemburgo, o Mário Pena, que nós estamos fazendo essa reabertura para atender as vítimas do Covid.
a Casa de Apoio, Beatriz Ferraz, e o Núcleo de Pesquisa. Então, é um conglomerado, né, que está aí à disposição da sociedade, porque nós somos uma instituição filantrópica. E como instituição filantrópica, nós entendíamos, né, naquele momento, né, que seria muito importante fazer essa reabertura no Maripena, e fizemos ela. Por mais que nós tivéssemos dificuldade, nós passávamos por um momento muito difícil e decidimos fazer essa reabertura do Maripena, né? E essa reabertura ela foi proporcionada principalmente pela FIENG, né, que, através do Flávio Rossi, né, do presidente, se dispôs a nos ajudar, né, fazendo um aporte de 4 milhões, e isso, se não fosse isso, a gente não teria condição de abrir. Então, acho que quero, Carol, deixar bem clara que a importância dessa parceria. Quem nos ajudou lá também foi o Felipe Mota, que é cônsul do México, uma pessoa que muito nos ajudou, né? E o Flávio acreditou em nós, e nós tivemos a oportunidade de estar ajudando. Nós, como grande parte das pessoas aqui sabem, nós temos mais de 150 mil doadores que ajudam o Maripena. Então, nós temos a obrigação, nesse momento de pandemia, de dar nossa contribuição, de ir além de fazer o que nós já fazemos, que é muito importante, que é tratar os pacientes do câncer. Que nós continuamos tratando esses pacientes, mas estamos indo além nesse momento, que é ajudar nesse momento de pandemia. Então, eu como você pediu para me apresentar, mas eu já falei até um pouco aqui, como é um bate-papo. Mas é bom, isso mesmo. É um bate-papo, pode ficar à vontade, pode falar. Porque eu fiquei muito feliz nesse momento de poder participar, né, com todos os meus colegas, companheiros aí do Maripena, dessa reabertura para atendimento nesse momento aí de pandemia. Uma coisa, Marco Antônio, que as pessoas não sabem, o Hospital Maripena, ele foi reaberto, ele estava fechado, eu acho bom a gente esclarecer isso. Tá, bom, o Hospital Maripena, ele fechou, nós fechamos o hospital, ele foi fechado, né, em 2019, nós assumimos em setembro, ele foi fechado no meio do ano de 2019, e a gente buscou uma parceria para o Maripena. Essa parceria está em andamento, nós suspendemos ela agora, é uma parceria junto com a Feluma, que eu acho que ela vai caminhar, e nós temos o apoio aí tanto da Prefeitura, né, e a Feluma, que é uma parceira estratégica, e nós decidimos pôr, nesse momento, como ele estava fechado, e nós transferimos todos os atendimentos para o Hospital Luxemburgo. Então, a assistência, os pacientes nossos não perderam com isso. Por quê? Nós diminuímos um pouco os atendimentos e transferimos tudo para o Luxemburgo. Ficou um pouco mais inchado, nós tivemos que fazer algumas adaptações, é claro, mas a gente conseguiu atender da mesma forma lá no Luxemburgo, né? E aí nós reabrimos ele para atender os pacientes nesse momento de pandemia. Sim, são pacientes específicos, né, Marco? Foi uma reabertura. A gente pode dizer que, para nós, do Instituto Maripena, isso é uma grande conquista. Eu até estava falando aqui no início, antes da sua entrada, que nós, como uma instituição filantrópica, isso é muito gratificante para a gente poder contribuir com mais uma instituição, mais um outro hospital para a sociedade, né? Então, eu queria também que você falasse um pouquinho disso. Nós temos um papel aí fundamental dentro da sociedade, né? De ajudar, de fato, fazer um papel que muitas vezes o Estado não consegue alcançar. Então, nós somos uma instituição filantrópica. O dinheiro que nós arrecadamos é para voltar para a própria população, né? Então, nós temos que usar bem esse dinheiro. E nós entendemos, né, que nesse momento de pandemia a gente poderia ir, Carol, além do que a gente já faz, que é tratar os pacientes de câncer. Nós também estamos tratando os pacientes de câncer com Covid, mas estamos tratando outros pacientes. Nós não podemos perder a oportunidade de usar uma estrutura que nós temos, que é o Hospital Maripena, que foi reaberto, poder usar ele nesse momento, que é um momento de guerra, para atender a esses pacientes.
pacientes que, muitos deles ou alguns deles, são nossos próprios doadores, que vão ser beneficiados das doações que eles estão fazendo para o Mário Pena. Então, eu acho que foi um momento perfeito aí para que a gente pudesse também utilizar e ter bom senso aí no sentido de fazer, de fato, valer a doação que cada pessoa dá para o Mário Pena. O Mário Pena só está de pé até o momento porque tem a colaboração, existe a filantropia, existe as pessoas que realmente têm o entendimento que se não ajudar essas instituições, nós não teremos uma saúde de qualidade, nós não teremos condição, o Estado sozinho não consegue atender, o setor privado por si só não consegue atender. Uhum. Só retomando, Marco Antônio, um pouquinho sobre, como você acabou de falar, nós só conseguimos reabrir o Hospital Mário Pena graças às doações, né? E às contribuições dos nossos parceiros. Nesse caso, você chegou a falar um pouquinho aí no início. O Mário Pena ele foi reaberto também com a contribuição de parceiros, né? Como a FIENG e também o governo do estado. Eu estou certa? Me corrija se eu estiver errado. E eu queria só que falasse um pouquinho mais disso, para ficar mais claro. Sim, olha, o principal parceiro nosso nesse processo foi a FIENG. O governo do estado nos procurou, nos fez a demanda da reabertura, né? A regulação ela é feita pela Secretaria Municipal, né? Então, isso também passa pela Secretaria Municipal, mas tanto a Secretaria Estadual quanto municipal se empenharam nesse processo, né? E nós tivemos a responsabilidade de atender, mesmo que com as dificuldades, né? Depois, vai falar depois de mim, o Rodrigo vai falar das nossas dificuldades, né? De contratação, né? Porque nós estamos aí num momento, volto a falar, um momento de guerra. Então, nós entendemos naquele momento da importância da gente fazer essa parceria, tanto o governo de Minas como o governo municipal, né, a prefeitura e a FIEM, que de fato colocou recursos. Nós também tivemos o apoio do Ministério Público do Trabalho, ele foi mais para o Hospital Luxemburgo, mas de alguma forma ele acaba tendo um reflexo lá embaixo também, no Hospital Mário Pena. Então, eu queria reforçar aqui o promotor, né, que concedeu esse crédito para nós, fez o pleito do crédito para nós, que foi uma pessoa extremamente importante aí. Eu acho que se eu não tivesse tido essa sensibilidade, a gente não teria conseguido esse recurso. Então, assim, foi uma junção de pessoas, né, que é o Geraldo Imediato, foi uma junção de pessoas que nos ajudaram, né, e conseguiram fazer com que a gente pudesse ofertar mais esses 60 leitos aí para a população de Belo Horizonte, né, e região. Ótimo. Marco Antônio, antes da gente encerrar e eu passar a conversa lá para o doutor Rodrigo, eu queria só fazer um registro aqui de algumas pessoas, alguns participantes que estão aqui. Zuleika Crivaro, sou só elogios ao Instituto Mário Pena, desejando boa sorte aqui na nossa caminhada. Zuleika, muito obrigada. Sem você, sem o apoio de vocês e as doações, né, Marco? A gente não existiria e não existiremos. Não é possível avançar sem que as pessoas nos ajudem. Nós estamos aqui, temos a obrigação de ajudar. Então, nós vamos continuar colaborando. Nós somos uma instituição filantrópica, estamos fazendo as mudanças necessárias para que esse instituto realmente otimize a utilização dos recursos que são na sua grande maioria doados aí por pessoas de baixa renda, ou da classe média, ou da classe alta, né? Nós temos um perfil de doador aí que são de pessoas que moram em comunidades, por exemplo, e mesmo assim estão nos ajudando. Então, eu quero agradecer a essas pessoas, né, pela filantropia, pela ajuda, e quero dizer que a gente está aí para cumprir a nossa missão, né, que é atender aos pacientes aí oncológicos, nesse momento não só oncológicos, mas pacientes também com a Covid-19, e temos que cumprir essa missão. Então, quero agradecer também todos os colaboradores, inclusive você que está nos assistindo, e a nossa artista principal aqui, que eu estou sabendo que lá pelos corredores do Mário Pena,
Tá? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Marco Antônio. Obrigada mais uma vez pela sua atenção, pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente no Mário Pena. Sua conversa, com certeza. Eu estou vendo que tem muita gente conversando. Pessoal, desculpa, não tem como eu falar tudo agora para o Marco Antônio, porque a gente tem que passar agora a palavra para outro especialista. Mais uma vez, obrigada, Marco. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Pessoal, tá aí. Nós conversamos agora com o Marco Antônio Viana Leite. Ele é o nosso diretor administrativo, representante da presidência aqui do Instituto Mário Pena. Falou com a gente agora sobre um pouco, né, da reabertura do Hospital Mário Pena, que esse é o tema do Mário Pena Conecta de hoje. Nós reabrimos no último dia 6. Para quem está chegando agora, eu vou voltar a repetir, enquanto o nosso próximo convidado, ele não entra aqui na live. Então, nós reabrimos no dia 6 para atender especialmente pacientes com a Covid-19. E não são só pacientes aqui de Belo Horizonte que nós estamos atendendo, também de toda a região metropolitana. Então, nós fazemos esse atendimento lá específico somente para esses pacientes. E, enquanto isso, eu volto a dar aqueles nossos recadinhos, né? Se você quer contribuir com o Instituto Mário Pena, faça sua doação, cada centavo, cada ajuda, seja doação de qualquer item, qualquer material, ou mesmo fazendo uma doação em dinheiro. Existem duas formas de ser feita. Você pode fazer pelo nosso site, que é o mariopena, com 2 N's, .org.br. Lá nós temos uma aba no canto direito, que é o Doe Agora. Aí você entra e faz a sua doação da forma que preferir. Agora, se achar melhor, pode falar também com um dos nossos atendentes. A ligação é totalmente segura, as formas de pagamento também, que é pelo 0800 039 1441. Eu vou repetir, 0800 039 1441. A sua doação é muito importante para a recuperação de cada um dos nossos pacientes. Estou vendo aí já Rogério Dutra, o nosso enfermeiro assessor. Rogério, você me ouve? Boa tarde. Olá, Carol, boa tarde a todos. Rogério, boa tarde, bem-vindo ao Mário Pena Conecta. Você nunca esteve por aqui, né? Então é uma honra ter você aqui Aí, ó, já tem boa tarde, Carol, Paulo, França, já tem gente aí dando boa tarde, Rogério. Você acabou de entrar e já tem pessoas aqui mandando coração. Rogério, primeiramente eu queria que você se apresentasse para os nossos, para quem está aqui ouvindo, para quem está nos vendo de algum lugar. Gustavo está dando um oi aí também. Então vamos lá, se apresenta um pouco, fala um pouquinho de você aí para quem chegou agora. Ótimo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer conversar com vocês hoje. Meu nome é Rogério, eu sou enfermeiro, sou especialista em terapia intensiva, urgência, emergência e trauma e em gestão hospitalar. Aqui no Instituto eu sou enfermeiro assessor, coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente e estou à frente da equipe de enfermagem do projeto de reabertura do Hospital Mário Pena. Vamos lá, então, agora falar do Hospital Mário Pena, né, Rogério? Que é o que a gente veio falar aqui hoje. Dessa reabertura que a gente fez, que é tão importante para a nossa população. Conta um pouco para a gente como é que está sendo o atendimento lá no Mário Pena. Até depois que você falar isso, eu queria que você aproveitasse o gancho e falasse um pouquinho sobre os pacientes. Quantos pacientes que a gente tem lá hoje? Como é que tem sido esse processo aí? Ótimo. Bom, a reabertura do Mário Pena é um projeto, né, muito nobre que nós temos frente à pandemia do novo coronavírus. Então, a gente já vem planejando essa reabertura desde o início da pandemia para que a gente conseguisse dar todo o suporte que o Estado precisa, né? Então, nós desenhamos vários fluxos, vários processos de trabalho para garantir que o nosso paciente fosse atendido da melhor forma. Nós abrimos nesse primeiro momento 21 leitos nessa primeira etapa. Então, nós temos 21 leitos para atendimento a pacientes com Covid-19 ou suspeita de Covid-19. Então, esses pacientes, eles chegam para a gente referenciados de outras instituições, principalmente das unidades de pronto atendimento do Estado, e com a gente eles passam todo o tratamento, né? Também a coleta do exame para confirmação do diagnóstico lá no hospital. Nós chegamos essa semana, na segunda semana de reabertura, a 85% de ocupação dos nossos leitos. Hoje, nós temos aí em torno de 76% de ocupação
com 16 pacientes no Hospital Mário Pena. 16 leitos de 21 que nós temos abertos disponíveis até o momento, não é isso? Exato. Exato. Tá. Nós temos 16 pacientes dos 21 leitos disponíveis. Tá. Eu queria agora, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Como é que está a estrutura lá do hospital, como é que está sendo feito, por quê? O paciente que chega lá, nem sempre ele é suspeito, às vezes ele é testado, mas o resultado ainda não saiu. Como é que está sendo esse sistema de segurança, vamos dizer assim, do paciente que ele é testado positivo para aquele que ainda não foi testado, não tem o resultado, né, concluído, mas ele está sendo tratado como um paciente COVID positivo, né? Como é que isso tem sido feito? Exato. Nós desenhamos, como eu disse no começo, vários processos, vários fluxos, né, para que nós conseguíssemos atender o nosso paciente da melhor forma, da forma mais humanizada e com segurança. Né, Ana? Perdão. Os nossos pacientes, eles têm um fluxo de entrada, né? Então, todo paciente que chega, nós desenhamos uma área contaminada, uma área limpa, né, para o fluxo, para que aconteça o fluxo desse paciente. Esse paciente, ele é direcionado para as enfermarias num processo que a gente chama de coorte. Isso é uma definição feita junto com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, tá? E esse coorte nada mais é do que a separação desses pacientes de acordo com o perfil. Então, os pacientes suspeitos, eles ficam em enfermarias junto com pacientes suspeitos. Os pacientes confirmados são alocados em enfermarias junto com os pacientes confirmados, né? É importante a gente dizer que esses pacientes suspeitos, até aguardar o resultado do exame, né, de confirmação ou negativa para a Covid-19, esses pacientes eles seguem medidas e orientações de cuidado para prevenção da contaminação ou da transmissão do novo coronavírus. Então, nós mantemos distanciamento entre os leitos desses pacientes, orientação para a higiene adequada das mãos. Além disso, todos os nossos pacientes nas enfermarias de pacientes suspeitos, eles permanecem de máscara o tempo inteiro. Outro ponto importante é pontuar que a nossa equipe ela está adequada, ela está adaptada para trabalhar com esse perfil de paciente. Então, os nossos colaboradores, eles trabalham paramentados, usando os EPI necessários, trabalham com as orientações também de distanciamento entre eles nos postos de enfermagem, todos os cuidados necessários para atendimento a esse paciente, tá? Isso é extremamente importante para que a gente garanta a segurança do nosso paciente e também do nosso colaborador. Então, ótimo, Rogério, você falou um ponto aí muito importante. Então, até que o paciente ele tenha a confirmação, enquanto ele não tem, né, a confirmação de que ele está testado positivo para a Covid, ele fica numa área totalmente isolada de quem já está confirmado e também respeitando todas as normas de segurança para aquele paciente que está ali perto. Ele tem a medida de distância entre um e o outro e fora as medidas que nós adotamos para garantir a segurança de todo mundo, tanto do paciente quanto também dos nossos profissionais, né? De quem tem contato com eles. Outro ponto muito importante é que quando sai o resultado desse paciente, que já segue todas essas medidas de precaução, mesmo em tratamento, quando o resultado ele sai e é positivo, esse paciente é realocado junto aos pacientes positivos, né? Para que não ofereça o risco de contaminação aos demais pacientes. Tá. Então, quão logo é possível a alta desse paciente, mesmo que sem o resultado positivo dos exames, Carol, esse paciente ele recebe a alta com orientações para o isolamento domiciliar, os cuidados que ele deve seguir, tá? E nós entramos em contato para pontuar para ele o resultado do exame posteriormente. Tá, eu tô vendo uma pergunta aqui, Rogério, de uma pessoa perguntando, porque a gente não tem, quem não tem o contato com a nossa realidade, que vê um leito, tem uma pessoa aqui querendo saber como é que é feito a paramentação desse leito para o paciente. Qual que é a diferença do leito do paciente do COVID, né? Que está tratando a COVID, para um paciente normal. Existe uma diferença entre os leitos? Como que Existe. Existe sim, Carol. Esses pacientes com suspeita ou confirmados para o Covid-19, eles ficam em ambientes específicos. É o que a gente chama de zona amarela e zona vermelha, né? Então, todo desde os corredores desse setor até os leitos, como, por exemplo, o distanciamento entre os leitos, a porta fechada o maior tempo possível, né?
as janelas sempre abertas para a ventilação do ambiente acontecer, o uso das máscaras. Esse paciente ele fica diferente dos outros no ambiente onde a circulação ela é restrita, né? Então, somente os colaboradores que estão em atendimento a esses pacientes podem acessar essa área devidamente paramentados para o atendimento. Então, a paramentação acontece antes de entrar no quarto e a desparamentação antes que esse colaborador ele saia desse ambiente, que a gente chama de zona vermelha para a zona amarela. Certo. Outra coisa que é muito importante, os pacientes eles não podem ter acompanhantes, né? Por medida de segurança, isso está sendo adotado em todos os hospitais, inclusive aqui no Luxemburgo também. No caso do Hospital Mário Pena, como é que é feito e divulgado o boletim médico para as famílias? Já que eles estão lá sozinhos, né? Como é que é feita a divulgação do boletim médico para essa família? Carol, como eu disse, nós trabalhamos com um processo de enfermagem, um processo de humanização do atendimento. Então, para garantir que o nosso paciente mantenha, além de manter o contato com o familiar, os familiares tenham a informação que eles precisam da condução do caso do nosso paciente, nós fazemos o boletim médico todos os dias de 15 às 17 horas. E para garantir ainda, além da segurança desse familiar que não venha, né, para que ele não venha até o hospital pelo risco de contaminação, e garantir, além disso, a segurança na informação, nós aqui fazemos o contato com esses familiares. Então, nós fazemos o contato no horário pré-estabelecido, de 15 até as 17 horas, e o médico ele passa as informações para os familiares do estado de saúde, do andamento do tratamento do nosso paciente. Ótimo. Outra coisa, o paciente que está lá, ele tem alguma forma de entrar em contato com a família, para a família poder ver, porque a gente sabe que aqui no Hospital Luxemburgo existe sim. Mas como lá ainda é muito recente, eu não sei como é que está funcionando lá. Então, existe alguma forma do paciente que queira ter contato, ver a família, seja por vídeo, por telefone? Isso está funcionando lá, Rogério? Existe sim, Carol. Nós desenhamos todo um fluxo junto à equipe multidisciplinar. Além de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, nós contamos com o apoio da equipe de humanização e do serviço social também. Então, de acordo com a demanda do nosso paciente, que é um paciente consciente, orientado, que está em tratamento para a Covid-19, essas equipes avaliam as necessidades psicossociais desse paciente e fazem as videochamadas, né? As visitas virtuais em períodos específicos. Além disso, como os nossos pacientes são conscientes, orientados, e a gente sabe do quão importante é esse avanço da tecnologia, os nossos pacientes que têm o aparelho celular, eles ficam com o aparelho celular. É claro que fazendo a higienização desse aparelho adequadamente, enfermagem, com as orientações necessárias, eles conseguem sim fazer contato com os familiares. Além disso, nós também temos os nossos canais, que são as nossas centrais de atendimento. Quando o familiar precisa ou julga necessário, ele pode entrar em contato e a gente coloca ele em contato com o paciente. Tá certo. Obrigada, Rogério, pela sua conversa. Mais uma vez, obrigada por ter vindo falar aqui com a gente no Mário Pena Conecta. Volte outras vezes para a gente falar de coisas melhores, se Deus quiser, né? Sim, agradeço muito o convite, fico extremamente feliz e espero ter contribuído aí para o engrandecimento da conversa de hoje. Tenho certeza que sim. Um abraço. Estou vendo aí, doutor Rodrigo, já está aqui a postos. Agora sim, né, doutor Rodrigo Vieira, que é o nosso gerente geral. Agora deu certo. Deu certo. Ah, que bom então. Gente, o doutor Rodrigo já é conhecido aqui no Mário Pena Conecta, ele já participou, foi a primeira edição, a abertura do Mário Pena Conecta, foi com ele. Mas para quem não acompanhou, vamos lá, doutor Rodrigo, dá uma palavrinha aí com quem está aí nos assistindo. Boa tarde para todos, obrigado a todos pela presença na nossa live. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou gerente geral do Instituto Mário Pena, eu sou médico, tenho formação em clínica médica, saúde pública e gestão, estou aqui no Instituto há mais ou menos um ano. E agora a gente está bem engajado, né, Carol? Todos nós estamos bem engajados na pandemia de Covid para dar nossa contribuição da melhor forma possível para a sociedade. Bom, vamos começar então, doutor Rodrigo, falando sobre os leitos, né?
lá do Instituto Mário Pena. Queria que você explicasse para a gente, para quem está aí, como é que é a questão disso, quantos leitos nós temos, quantos já estão disponíveis e como vai funcionar isso aí. Perfeito. Como o Marco Antônio falou previamente, foi até uma pergunta que foi feita, o Instituto estava fechado, né? O Hospital Mário Pena estava fechado. A gente abriu o hospital nesse momento para esse projeto específico do Covid e dividiu esse projeto em 3 fases. Então, a fase 1 com 21 leitos, a fase 2 com 42 leitos e a fase 3 com 60 leitos. Então, é um projeto que, no total, tem 60 leitos para serem oferecidos. Lembrando que é exclusivamente para esse projeto COVID, para pacientes suspeitos ou confirmados com Covid. Então, como o Rogério também falou agora há pouco, a gente está com uma ocupação aí em torno de 85%, 90% de enfermaria, considerando esses 21 leitos. Já temos aí uma conversa com a prefeitura e semana que vem devemos expandir, então, para chegar na segunda fase de até 42 leitos. Isso na semana que vem já vai ter essa expansão, é previsto, né? Previsão, a gente fala previsão, para todos entenderem, porque a gente está num cenário muito difícil em relação a várias questões importantes para a abertura. Uma delas é recursos humanos. Quem não é da área da saúde, às vezes, não tem essa dimensão, mas nesse momento, conseguir pessoas... Sim, profissional, isso é importante, doutor Rodrigo. Exatamente. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, não é uma tarefa simples. Então, a gente tem que ter muita segurança, né, de ter os profissionais capacitados, para aí sim a gente abrir. Então, a gente está nesse processo de recrutamento. Se tudo der certo como a gente acha que vai dar, na semana que vem a gente consegue abrir. Caso haja algum problema nesse caminho aí, pode ser que a gente atrase um pouquinho, mas faremos da forma mais rápida possível. Para que tudo dê certo, né? Doutor Rodrigo, outro ponto importante que a gente precisa esclarecer. Lá não é um hospital de porta aberta, né? Como a gente costuma falar, que o paciente chega, ele entra, eu comecei a falar isso de uma forma bem superficial aqui com o Rogério, mas eu queria agora que você explicasse sobre isso. Como que é feita a recepção de um paciente? Como que um paciente ele consegue chegar até o Hospital Mário Pena? Perfeito. Carol, para explicar isso, eu vou dar para quem está nos assistindo um exemplo do mundo real que já existia, para que todo mundo tenha clareza disso. Então, no município de BH, existem hospitais que dispõem de pronto-socorro, né, de pronto atendimento, e existem hospitais que não dispõem. Isso já funciona dessa forma. Então, eu vou dar um exemplo de 2 hospitais públicos, bem conhecidos, para todo mundo se inteirar. O Hospital Odilon Berens e o Hospital Santa Casa. O Odilon Berens tem pronto-socorro. Então, se a pessoa passar mal, ela pode procurar o Hospital Odilon Berens diretamente e vai ser atendida. A Santa Casa não dispõe de pronto-socorro. Isso eu não estou falando nem do Covid, pré-Covid. Então, para ser transferido para a Santa Casa, o paciente tem que ser cadastrado na central de leitos e aí sim é feita a transferência. Bom, o nosso caso é exatamente o mesmo. A gente não tem um pronto-socorro em loco. Então, como é que é feito essa transferência? O paciente ele já se encontra em alguma unidade de saúde. Usualmente, essa unidade de saúde é uma UPA, de BH ou da região metropolitana. E aí, o paciente é internado nessa UPA. É feito um cadastro do que a gente chama de central de internação. É uma central controlada pelo município, onde todos os pacientes internados estão cadastrados. E a central de internação faz contato conosco e também com os outros hospitais da rede e solicita a vaga. Tudo isso, obviamente, por via informatizada. A gente avalia o caso e dá um aceite caso a gente tenha o leito aí disponível. Então é dessa forma que funciona. Depois que o aceite é dado, aí ocorre o transporte desse paciente do local em que ele se encontra até o hospital. Tudo com um processo de comunicação prévio. Tá, e ele chegando lá, agora eu quero falar do ponto de vista médico. O paciente chegou lá, o que é feito por médicos, inicialmente com esse paciente que acabou de chegar lá no Hospital Mário Pena? Perfeito. Então, esse paciente sempre é coletado o exame de coronavírus, caso não tenha sido coletado.
Caso tenha sido coletada uma amostra, a gente colhe a segunda amostra desse paciente. Então, é feita a coleta do exame. Bom, é feito um processo que a gente chama de admissão médica e admissão também de enfermagem. Então, esse paciente, a gente conversa com esse paciente, a gente, enquanto médico, conversa com esse paciente e entende toda a história dele. Então, ele conta tudo de novo, a gente até brinca, eu sei que o senhor já falou isso outra vez, mas nós vamos precisar ouvir de novo. Ele conta aquela história toda, comecei a pesquisa no dia tal, tudo de novo, porque é importante a gente entender toda a história para chegar no diagnóstico e tratamentos corretos, né? Então, às vezes, o paciente vem com um relatório médico, só que mesmo assim a gente faz todo o processo de conversa de novo, de entendimento do caso, que é o processo de admissão. Aí, posteriormente, é feita uma prescrição médica. Então, todas as medicações que têm que ser usadas são prescritas. São solicitados os exames complementares, tanto exame de sangue, né, de laboratório, Sim. quanto exames de imagem. Raio-X, tomografia, quando é necessário. E esse paciente, então, ele fica nessa letra de enfermaria com esses cuidados. É muito importante a gente ressaltar que a gente está falando do cuidado médico, mas o cuidado em saúde, ele é multidisciplinar. Sim. O médico tem um papel muito importante, né, Carol? Mas a equipe de enfermagem tem um papel fundamental e a equipe multidisciplinar tem um papel muito importante também. É um conjunto, né, doutor Rodrigo? É um conjunto. Então, a equipe de fisioterapia, a equipe de psicologia, odontologia, nutrição, serviço social, terapia ocupacional, equipe de farmácia. Então, a equipe multi, ela atua junto nesse cuidado multidisciplinar para oferecer o melhor para o paciente. Eu estou vendo muitas pessoas aqui falando, é bom essa explicação para o paciente perder o medo, né? Porque ainda tem muito medo, existe o medo. Eu estou com Covid, eu vou ter que internar. Se eu estou internado, então é porque realmente a minha situação não é boa. Não, isso não é verdade. Às vezes o paciente precisa estar ali para se tratar, como é o caso, que eu queria que você explicasse, você como médico, que lá, inclusive, a gente não tem nem UTI. Né? O paciente está ali para tratamento, para acompanhamento, para evolução, e aí sim ele poder ficar melhor e poder se recuperar em casa. Estou errada? Se eu estiver errada, me corrija. Não, é o seguinte, Carol, então vamos falar, vou falar especificamente do Covid, depois eu vou falar de internação num contexto mais amplo, aí, falando de qualquer outra doença, de qualquer outra situação. Em relação ao coronavírus, Covid especificamente, a gente sabe que de todos os pacientes que têm a doença, a grande maioria, 80% a 85% dos pacientes, não precisam de internação hospitalar, seja em enfermaria, seja em CTI. As pessoas ficam em casa, têm quadros mais leves. Perfeito. Tem um outro percentual de pacientes, que é em torno de 10% a 15%, que ele precisa se internar. Por quê? Ele está cansado, a oxigenação dele está baixa, são os motivos mais comuns. Só que esse paciente ele não tá com o que a gente chama de criticidade, ele não está crítico a ponto de precisar de CTI, de intubação, por exemplo. Ele está conversando, ele está respirando, às vezes só com aquele catéter no nariz, né? Mas ele não está com um quadro mais grave que isso, que é a grande maioria dos casos que internam. Uma minoria precisa de CTI. Então, você falou, no Hospital Mário Pena, não tem CTI. De fato, não tem. O que a gente tem lá? A gente tem leito de estabilização. Sim. Então, o que isso significa? O perfil de pacientes que chega até o hospital, que a gente recebe, como eu expliquei por aquele fluxo, é um perfil de pacientes que, de antemão, a gente já avaliou e a gente entende que é para enfermaria mesmo. Só que a doença pode se agravar. Isso pode acontecer. Caso isso aconteça, a gente tem à disposição, em loco, leitos para fazer o primeiro atendimento e estabilização desse paciente, para depois subir com esse paciente para a UTI do Hospital Luxemburgo. Sim. Então, a gente tem esse fluxo já bem claro, né? Bem desenhado. E aí, caso então haja necessidade de UTI, a gente transfere o paciente do Mário Pena para o Luxemburgo, que fazem parte da mesma rede. Ótimo. Doutor Rodrigo, esse aumento de leitos, né? A gente já tem uma quantidade de leitos no Hospital Luxemburgo. E agora, com esse ganho de novos leitos lá no Hospital Mário Pena, o que isso representa para a gente? Representa muito, mas eu queria ouvir a sua opinião como médico, né, e gerente geral aqui do Instituto Mário Pena. Carol, no momento a gente
está com 59 leitos aí de enfermaria, é um número muito significativo. Sim. E a gente tem que lembrar também que a gente não perdeu a nossa capacidade de atendimento ao paciente oncológico. É muito importante frisar isso. Muito importante. Então, ou seja, a gente não fechou o leito oncológico para atender o Covid. Não foi isso que aconteceu. Foi uma expansão, né? Foi uma expansão do serviço. Então, assim, um trabalho árduo de toda a equipe do Hospital Mário Pena para que isso fosse possível. Contamos com o apoio de parceiros muito, muito estratégicos, a FIENG, Frondeiros, o Ministério Público do Trabalho, a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual. É sempre importante frisar isso, agradecer a todos que participaram desse projeto conosco. E o principal impacto disso, Carol, respondendo a sua pergunta agora, tem a ver com a nossa missão institucional, com o nosso papel diante da sociedade. A gente é uma instituição filantrópica, a gente depende em grande parte de doações da sociedade. Então, isso, de uma certa forma, é uma retribuição que o Instituto dá para a sociedade por tudo que ele recebe, tanto na forma de doação como de apoio, de carinho que a gente sempre tem. Então, é fundamental, nesse momento, o papel que o Instituto está assumindo num momento tão grave e crítico aí de pandemia. Eu acho que essa que é a principal mensagem, assim, é a coisa mais bonita e mais importante que a gente vê, que a gente enxerga, que é de participar disso e oferecer esse apoio aí para a Secretaria Municipal e para a sociedade. Ótimo. Doutor Rodrigo, para encerrar, nós tivemos aumento de leitos de terapia intensiva? Tem pessoas aqui perguntando. Tivemos. A gente teve aumento no número total de leitos de terapia intensiva. Tivemos aumento especificamente no número de leitos de CTI de Covid. Então, como é que era o cenário pré-Covid, né? O cenário antes da pandemia? A gente tinha, no total, 30 leitos de CTI. Sendo que aí 20 leitos eram de CTI, que a gente chama de CTI geral, os casos mais gerais, e 10 leitos para casos de origem cardiológica, que é o serviço que a gente tem aqui no Hospital Luxemburgo. Era assim que funcionava. Hoje, como é que a gente está? Expandimos de 30 para 46 leitos. Então, expandimos bastante, usando espaços também do Instituto, sem perder também a nossa capacidade de atender o paciente oncológico. De fato, uma expansão. Então, desses 46, hoje, a gente tem 30 leitos para pacientes com suspeita ou confirmados de Covid-19 e 16 leitos para os casos gerais. Então, dessa forma que a gente está hoje. Lembrando, Carol, é importante frisar, esses leitos atendem aos pacientes dos nossos PAs, que precisam de CTI, atendem aos pacientes das nossas enfermarias que, porventura, piorem e precisem de CTI, atendem ao Hospital Mário Pena e atendem também à rede. Então, esses leitos são também disponibilizados para a central de internação. Vou dar um exemplo aqui de hoje. Hoje, a gente disponibilizou 3 leitos externos. Tivemos ocupação de outros leitos internos, né, com demanda interna. 3 pacientes que chegaram hoje vieram de UPAs. Então, também a gente contribui muito aí com a rede, né, com a central de internação, disponibilizando esses leitos de terapia intensiva para os pacientes que precisam. Tá joia. Doutor Rodrigo, foi muito esclarecedor. Só para lembrar, chuvas de coração aqui. Várias perguntas, vários elogios. Você é família, Carol, a família está em peso aí. Não é não. Não é só a família, não. Eu estou vendo aqui vários elogios para o doutor Rodrigo, tá? Um médico, pessoa maravilhosa. Da família Pereira. Imagina, não é. Eu tenho certeza que não é, tá? Muito obrigada aqui pela sua participação mais uma vez no Mário Pena Conecta. Espero que volte mais vezes. Os nossos bate-papos são sempre muito válidos, proveitosos e rendem muitos comentários aí, muitas perguntas interessantes e pertinentes. Doutor Rodrigo, mais uma vez, obrigada, viu? Uma boa tarde, quase boa noite aí e estamos aí para o que precisar. Obrigado, Carol. Obrigado a toda a equipe que participou conosco e obrigado principalmente a todos aí que nos assistiram e contribuíram aí para a live. Um abraço a todos e boa quase noite. Encerramos aqui a nossa conversa com os nossos convidados de hoje. Agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou aqui. Se você não pegou desde o início, hoje nós falamos sobre a reabertura do Hospital Mário Pena. Você pode rever a nossa live pelo Instagram.
no nosso IGTV, ela vai estar lá disponível na íntegra e também depois no nosso canal do YouTube. E para terminar, lembrando daquele recadinho muito importante, não deixe de contribuir, se você pode contribuir com qualquer coisa para a gente, a sua doação é muito importante para o tratamento dos nossos pacientes. Então, faça a sua doação pelo nosso site, que é o mariopena.org.br, Mário Pena com 2 N's, tá? Tem um link lá na sua direita que é o Doe Agora. Então, você pode doar por lá ou pelo nosso telefone. A ligação é gratuita, 0800 039 1441. 0800 039 1441. Obrigada pela participação, pelas mensagens de carinho. E semana que vem tem mais. A gente vai divulgando nas nossas redes sociais. Acompanhe as nossas redes sociais que tem notícia lá todos os dias, tá? Muito obrigada, uma boa noite, até mais.